Xion de Ares corria subindo as escadarias dos templos maléficos. Em pensamento ele dizia: a densidade da névoa aqui em cima é incrível. Será que eu cheguei ao último andar? Eu não consigo ver nada. Será que cheguei até o fim? Ao correr dentro da névoa, Xion sente a presença de alguém. Era Ioma de Mefistófeles, o pai de Tema de Pégaso. Ele dizia: encantado, senhor Xion. Ou melhor, senhor, eu não sirvo para nada. Xion, assustado, se perguntava em pensamento: o que? Esse cara saiu da névoa? E Ioma continuava dizendo: toda essa história está se desenrolando como deveria ser e segue pelo caminho certo. Você poderia fazer a gentileza de se retirar e ir para outro lugar longe daqui? Xion estava preocupado, ele não conseguia ver os movimentos do seu inimigo. De repente, vários meteoros são disparados entre Xion e Ioma. Seu alvo era o Mefistófeles. O Cavaleiro de Ares se pronuncia: o que são esses meteoros? E esse golpe tem um enorme poder destrutivo, é impossível. O espectro Ioma então ri: parece que você voltou com muito mais ânimo, não é verdade? Tema de Pégaso. Aquele que disparou os meteoros era Tema, que trajava a sagrada armadura divina de Pégaso. Xion de Ares está surpreso com aquilo. Tema de Pégaso então diz: eu não vou deixar que você continue mexendo com os meus companheiros, Mefistófeles. Nós colocaremos um fim nisso agora. Será este o embate final entre pai e filho? Ioma perguntava. Você quer acabar com seu próprio pai, né? Mas você sabe, não é bom tirar você de seu caminho. Você não é como Xion. Você tem um papel a desempenhar aqui. Seu destino não é impedir que Alone se torne um deus. Não se preocupe com nada. Deixe Xion aqui e vá ver Alone. Assim o cenário estará completo. De terno e segurando sua cartola, aquele homem sinistro estava diante os cavaleiros. Xion então pensava naquelas palavras. Você quer que Tema vá adiante? O Cavaleiro de Pégaso se pronuncia: do que você está falando, Mefisto? Eu te farei em pedaços neste mesmo lugar. Porém seu pai responde: não me dê mais trabalho, Tema. Sabe, você tem que ir causar estragos no mundo celestial. Com este poder de matar deuses, destruirá humanos e deuses. Eu escreverei uma nova era mitológica. Foi por causa dessa armadura divina que sua mãe ofereceu a própria vida. Vai ignorar seu sacrifício? Tema com raiva responde: está enganado, minha mãe não se sacrificou por algo assim. Porém de repente, Xion de Ares se pronuncia: entendo. E você está aqui para se livrar de mim, não é verdade, Mefistófeles? Isso mesmo, não é? Eu não tenho nenhum papel a desempenhar para você. Tema nesse momento grita: Xion, não escute as palavras deste miserável. E o Ariano responde: não, Tema, este sujeito é perigoso. Quando o vi, me causou uma estranha sensação. E o que ele quer dizer através de seu destino como um cenário? Ele quer semear o caos na Guerra Santa e no céu. Sinto que isso é algo maior do que o humano é capaz de esconder. Estou errado, Mefistófeles? Xion está desconfiado sobre a identidade daquele homem de cartola, que tinha um sorriso de canto de boca. E de repente esse sorriso se transforma em um sorriso macabro. Ele então começa a rir insanamente. E eu que pensei que era apenas um moleque, mas desde jovem tem sido muito astuto. Me aborrece, mas explicarei o porquê devo eliminá-lo agora. Estamos aqui na encruzilhada do futuro. De repente aparecem imagens do futuro e entre elas podemos ver o Coliseu da Fundação Graad, onde aconteceria o torneio galáctico mais de 200 anos no futuro. Tema estava assustado. O quê? O que são essas sombras? Impossível, será que são ilusões? Mefistófeles começa sua explicação. O futuro chefe do santuário que irá reescrever a história ascendendo o futuro, dos caminhos que conduzem ao futuro, dos caminhos que são diferentes entre si. Nós somos um desses caminhos. Sou claro ou não? Futuro grande mestre Xion de Ares. Xion está surpreso. A luz que acabara com as sombras do santuário está preparado para lutar contra as forças do céu. Esse era o seu destino. De repente um clarão toma conta daquele lugar. Era como se todos fossem transportados para outro ambiente. Xion e Tema estavam surpresos. Naquele jardim havia alguém em uma cadeira de rodas que era idêntico ao Tema. O Cavaleiro de Pégaso então dizia em pensamento: ele se parece com quem? Se parece comigo? Ioma de Mefistófeles então se pronuncia: este homem é o Pégaso da próxima geração. Seu nome é Ceia. Ele se tornará cavaleiro no santuário daqui a mais de 200 anos. Em diversas batalhas, ele atacará e ficará na mira do Olimpo. No entanto, este não é o futuro que eu quero. Quero que a grande festa entre os deuses e seres humanos ocorra logo nesta época. E o gatilho para isso se chama Tema.
Eu vou destruir o Pégaso do futuro, por isso eu te farei em pedaços, jovem Xion. Yoma dispara um cosmo extremamente poderoso, mas Xion é rápido e utiliza sua habilidade, a Muralha de Cristal. O enorme poder de Mefistófeles se aproxima enquanto Yoma dizia: isso é inútil, sua habilidade é só uma porta cintilante. A Muralha de Cristal começa a se trincar e Xion diz: isso é impossível, ele acabou com minha Muralha de Cristal. Quando o poder do Mefistófeles estava prestes a acertar o Cavaleiro de Ouro, algo então acontece. Tema de Pégaso, trajando a sagrada armadura de Pégaso, segurava o golpe de seu pai e diz: e por que você acha que eu vou deixar você se livrar de Xion? O Ariano fica surpreso e também dizia: Tema, é incrível, ele conseguiu parar o ataque que destruiu a Muralha de Cristal. Yoma começa a rir: haha, realmente impressionante, esse é o poder do Pégaso, mas você ainda é muito sensível e ingênuo. Naquele momento, Mefistófeles utilizava sua habilidade Marvelous Room, o quarto maravilhoso, a mesma habilidade que deu um fim ao Áspros de Gêmeos, porém dessa vez o seu alvo era Xion de Ares. Tema fica desesperado, escapar daquela técnica seria impossível. Xion foi atingido, seu corpo ele não conseguia mais movê-lo. Yoma então se pronuncia: um mundo onde nem o tempo nem matéria existem, aguarda você do outro lado. Está tudo acabado agora, Xion. Tema fica nervoso, em meio àquele buraco negro criado por Yoma, Xion apenas desaparece. Segurando sua cartola, Yoma diz: adeus, e agora um futuro a menos. Tema está extremamente nervoso, ele dizia: seu maldito, como se atreveu a fazer isso com Xion? Mas de repente, o buraco negro criado por Mefistófeles reaparece. Tema de Pégaso se surpreende mais uma vez. O que? Essa é a dimensão que Mefisto tinha fechado. E Yoma também diz: ó, esse cara reabriu a passagem revertendo o sentido de rotação. E então, uma luz se faz de dentro do buraco negro e de lá saíam 3 cavaleiros dourados. Um era Xion de Ares e o outro era Doku de Libra. Ambos estavam inconscientes e sendo carregados por outro guerreiro dourado que dizia: como de costume, esse demônio gosta de provocar problemas. Pégasus é uma pena, mas você deve deixar comigo este homem. Tema então fica surpreso ao ver quem era aquela pessoa. Você é... Aquele era Áspros de Gêmeos, o Cavaleiro de Ouro que se uniu à alma de seu irmão Défteros. Diferente do que todos pensavam, após ser atingido pelo Marvelous Room de Yoma de Mefistófeles, ele ainda continuou vivo, esperando o momento certo para entrar em cena novamente e assim cumprir o seu papel. O Geminiano então diz: eu também sou uma pessoa que teve o destino enlouquecido por causa desse homem. Essa é a chegada de Áspros que salvou seus companheiros, Xion de Ares e Doku de Libra. Após o pai de Tema de Pégaso, chamado Yoma de Mefistófeles, utilizar o Marvelous Room para se livrar de Xion de Ares, outro buraco negro aparece naquele local. Porém desta vez, saem de lá 3 cavaleiros de ouro. 2 deles eram Xion e Doku, que estavam desacordados e sendo carregados por um terceiro cavaleiro. Tema se pergunta quem seria aquele, e Yoma, segurando sua cartola, diz: ih, caramba, mas eu pensei que tinham destruído lhe enviando para o Marvelous Room. Você poderia parar de me causar problemas, hein, meu amigo Áspros de Gêmeos? O Pégaso olha para aquele homem imponente e finalmente o Geminiano se pronuncia: me matar, Mefisto? Que piada! Me manipular usando um patético espaço de dimensão? Isso não funciona comigo. O pai de Tema então responde: af, digno do Sr. Elite que procurou a posição de grande mestre, não é grande coisa. Áspero saía da dimensão quarto maravilhoso e Tema dizia em pensamento: é um cavaleiro de ouro, ele salvou Xion, e tem mais alguém, é o Doku. O cavaleiro de bronze se preocupa com seu mestre e corre na sua direção. Ei Doku, que queimaduras terríveis são essas? Áspros de Gêmeos aproveita a situação e joga os dois em Tema, que pergunta por que ele tinha feito isso. E o Geminiano responde: eu os recolhi no meio do caminho, são um presente de despedida para você. Tema não entende muito bem, mas Áspros continua: vai embora com eles e não se perca no caminho. O Cavaleiro de Pégaso então pergunta: mas o que você está falando? Você aparece do nada e quer fazer tudo conforme o que quer. Eu tenho uma boa razão para não perdoar este demônio. Este homem tem manipulado o meu destino e o dos meus amigos. E depois, por causa de seus estratagemas, minha mãe e eu... Tema fica em silêncio segurando aqueles 2 cavaleiros dourados, enquanto o Áspros olha para trás e diz: mas o que será que chamou a atenção de Défteros, hein? Eu só consigo ver um bebê chorão. Tema diz em pensamento: Défteros, quem será esse cara na minha frente?
Aspros dizia: Pégaso, se você deseja enfrentar um demônio como ele, deverá ser chamado de demônio também. Tema não entende muito bem ser chamado de demônio. E naquele momento o cosmo transbordante de Aspros explode. O Geminiano queima seu poder e consegue jogar Tema, Xion e Doku para longe. O Pégaso se perguntava o que é esse espírito de luta. Simplesmente liberando o cosmo, pulverizou a área como se fosse engolida por magma. Pare com isso, Doku e Xion estão fracos, você vai matá-los. Nesse momento Aspros responde a Tema: eu não me importo, isso poderá acontecer se você permanecer aqui. Eu não importo com o destino deles, e também não me interessa o seu ressentimento com este demônio. Eu sou o homem que, com finalidade de alcançar seus objetivos, matou seu único irmão mais novo em todo o mundo, sua própria metade. Tema, sentindo aquele cosmo, dizia: essa sensação, ele se parece com... Espera, irmão mais novo? Será que ele é... Aspros se pronunciava: eu e meu irmão mais novo somos demônios, gêmeos que foram obrigados pelo destino a matarem um ao outro, e essa é uma das gotas deste diabo que nos manipulou. Tema, que observa Aspros de costas, consegue ver a sombra de Défteros naquele cosmo, e em pensamento o cavaleiro dizia: seu irmão então é o demônio da Ilha Canon, uma gota que culminou em matarem um ao outro. Eu percebo, seu destino também foi uma presa de Yoma. Um recíproco fratricídio, você disse? Então é como eu e a minha mãe também. Naquele momento o Geminiano diz: se você sabe, se apresse em ir embora com esses dois. Eu não quero deixar mais ninguém morrer. É por isso que você queria ficar mais forte, não estou certo? Lembre-se do que passou na Ilha Canon, Tema. Então se você sabe, vá embora. Naquele momento o Cavaleiro de Pégaso entende. Esse também era Défteros, os dois irmãos mais poderosos, protegidos pelo signo de Gêmeos, agora dividiam o mesmo corpo. O Cavaleiro de Bronze então diz: ok, eu deixarei este diabo com você. Eu preciso proteger estes dois. Naquele momento, o garoto sai correndo segurando em seus braços os Cavaleiros de Ouro, Doku de Libra e Xion de Ares. Ao longe, seu pai dizia: oi, Tema, você pode sair, mas por favor, você tem que deixar aqui o Xion. Merda, eu sou forçado a parar o tempo. Naquele momento, o espectro Yoma de Mefistófeles segura seu relógio de bolso, porém algo não estava certo. À sua frente estava o Cavaleiro de Gêmeos e Tema continuava correndo. Nesse momento, Yoma diz: hã? O tempo não parou? Xion acabou de escapar por entre meus dedos. A culpa é sua, né, idiota? O irmão gêmeo mais velho. Aspros de Gêmeos começa a rir. Um imenso conhecimento é necessário para se tornar grande mestre. Por exemplo, a taxa de expansão do universo, ou a velocidade da luz, são imutáveis para um observador, mas a percepção do tempo, no entanto, varia de acordo com o observador. Eu cortei o espaço em que estamos, e vamos agora passar para uma outra dimensão na velocidade da luz. Em outras palavras, estamos em um lugar onde o tempo está em constante oscilação. Você não é mais capaz de parar o tempo. O diabo Mefistófeles fará sua saída do palco. Aquelas palavras demonstravam a extensão dos poderes de Aspros. Com apenas uma mão, ele foi capaz de recortar o espaço em que estavam, e assim entraram em uma outra dimensão sem que Mefisto percebesse. O pai de Tema fica perplexo, seus olhos se arregalam e ele começa a rir. É mais divertido acompanhar o roteiro de outro, não é uma cena ruim de representação, certo? Vamos jogar então com a sua morte. Porém, Aspros de Gêmeos se pronuncia: o espaço nesta dimensão se move na velocidade da luz. Eu finalmente prendi o diabo. Você não pode escapar para uma outra dimensão. Manipular o tempo também é impossível. Você agora não é nada mais do que um inofensivo diabinho. De repente, algumas teias de setas começam a sair de trás de Mefisto. Ele dizia: haha, ok, me pegou, né? Parece que você selou minhas técnicas. Está contente? Parabéns, você defendeu o seu título, o Senhor Elite, aquele que queria ser grande mestre, mas eu não suporto seu olhar orgulhoso. O terno de Yoma se transforma nas sapores de Mefistófeles. Ele estava se preparando para a batalha enquanto dizia: porque os irmãos mais velhos sempre são assim. Bem, não importa, né? Você morrerá em breve. O Mefisto sorria e de repente Aspros se assusta com algo. De repente, um relógio com números romanos aparece em volta do Cavaleiro de Gêmeos, que se perguntava: mas como? O que? Um relógio apareceu no meu corpo? Mefisto, que estava com um pequeno relógio de cosmo idêntico àquele em sua mão, responde: sim, é isso mesmo. Isso representa o tempo do seu corpo maldito. O tempo não gira apenas em volta das pessoas, como você vê, irmãozão imbecil. Seu corpo também é um acumulador de tempo. E adivinha o que pode acontecer se eu repetir tudo isso? Bio Rewind.
Com seu dedo, Mephisto controla os ponteiros. Ele faz com que Aspros gire em torno daquele relógio de Cosmo. De repente, um enorme clarão acontece, e o que sobra à sua frente é apenas a sagrada armadura de Gêmeos. O Mephisto então se pronuncia: você foi aniquilado, né? Seu corpo retornou no tempo para antes do seu estágio fetal. Não existe mais irmão mais velho ou irmão mais novo. Neste momento, se você renascer, eu espero que o irmão mais novo tenha mais sorte. Adeus, irmão mais velho. De repente, alguém inesperado se pronuncia: você também gosta disso, Mephisto? Eu ainda não desapareci. Muito ruim para você, seu imbecil, mas sua técnica não parece funcionar contra mim. Aquele era Aspros, que não foi derrotado. Yoma fica surpreso e se vira para trás dizendo: impossível, seu imbecil, por quê? Por que você não se desintegrou? O que? Isso é uma Sapuris? O que está fazendo com essa Sapuris? Aspros de Gêmeos havia abandonado sua armadura dourada e agora vestia novamente a Sapuris de Gêmeos. Ele dizia: sim, meu corpo original morreu há 2 anos atrás e eu voltei à vida como um espectro imortal. A passagem do tempo não tem significado para mim. Yoma de Mefistófeles não consegue aceitar aquela resposta. Isso não é verdade, mas você se tornou um cavaleiro mais uma vez, não é, seu desgraçado? Aspros de Gêmeos então revela suas verdadeiras intenções. Eu não me importo com o bem ou com o mal, eu não me importo com Athena ou com Hades, tudo o que eu me importo é comigo mesmo, apenas isso. Mephisto, eu nunca irei te perdoar. Aspros de Gêmeos eleva seu cosmo intensamente. Seu alvo era Yoma de Mefistófeles, o homem que manipulou o seu destino e o do seu irmão Défteros. As palavras do geminiano são as seguintes: tendo jogado com minha vida, eu espalharei seus restos nos 4 cantos do universo. O Mefistófeles fica com medo quando Gêmeos ergue sua mão para o ataque. Explosão galáctica. Junto de sua risada insana, Aspros de Gêmeos dispara o ataque mais poderoso de sua constelação. Esse golpe atinge Yoma, que tem grande parte de sua Sapuris destruída. Será esse o fim do pai de Tema?